Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos falar hoje sobre o poder da oração. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, Lucas 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Poder da oração. Lucas 11, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer, e se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessitado. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe desse um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado por este ensino, e agora, Pai, que vamos meditar, o Senhor possa trazer para nós a direção do Senhor para as nossas vidas, e que, ó Pai, ao sairmos daqui, possamos praticar a Tua palavra em nossos corações. Assim que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, os discípulos não pediram para que Jesus lhes ensinasse a pregar, não lhes pediram técnicas de oratória, e eles também não pediram para fazer milagres. Eles pediram para que ele os ensinasse a orar. E esse pedido vem, e é algo que eu sempre fico pensando sobre a igreja. O que nós estamos pedindo para Deus? O que nós estamos querendo do Senhor? Algo que nós vimos e estudamos aqui já ao longo de todos os nossos encontros do culto de oração: nenhum avivamento acontece se não for por meio da oração. Nenhum milagre nos chega se não for por meio da oração, de uma súplica diante do Senhor. Os momentos mais decisivos de nossas vidas, nós buscamos a Deus. Por que nós não temos tanto vigor em perseverar na oração? Por que tentamos sempre outro caminho, ao invés do caminho da oração? E nós precisamos aprender que a oração é o principal exercício da fé, pelo qual nós vamos receber os principais benefícios do nosso Deus.
O principal exercício da nossa fé é orar. Queridos, o cristão precisa orar. O cristão precisa buscar a Deus. O cristão e a igreja precisam orar. Se nós não orarmos, nós não vamos experimentar o poder de Deus. Falta muito poder hoje em dia no meio da igreja. E às vezes eu percebo que falta o poder no meio da igreja porque poucos estão orando. É nítido para a gente quando vem pregar, é nítido a gente perceber quando alguém ora e a pregação fica diferente. Por isso que é importante que hoje nós entendamos sobre o poder de uma vida de oração. E a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele não está ensinando uma técnica para obtenção de algo do trono da graça de Deus. Ele está ensinando um caminho para ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pedido não era para mudar as circunstâncias, o pedido é para ter a intimidade com Deus e se dobrar diante do Rei dos Reis. O pedido é reconhecer a grandiosidade de Deus. O orar é entrar no trono, na sala, no palácio do Altíssimo. Nós estamos perdendo a dimensão do sagrado. Nós estamos perdendo a dimensão do significado e do sentido de entrar no trono da graça de Deus. Estamos banalizando os nossos encontros. Estamos banalizando a nossa vida de oração. Nós não podemos banalizar. Nós precisamos entender que orar é se aproximar de Deus, é se aproximar do excelso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O salmista fala no Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Jeremias fala, capítulo 29, verso 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Não banalize o seu momento de orar, não banalize o seu momento de buscar a Deus. É impossível ser cristão sem orar, é impossível viver a vida sem oração. A vida cristã só é vivida de fato com oração. Irmão, crie o hábito de já chegar aqui na igreja e orar. E você que vai servir, antes de fazer qualquer outra coisa, ore. Ore. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos vindo adorar o excelso Rei dos Reis. Amém, irmãos? Nós estamos indo buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente não entra na presença dele de qualquer jeito. A gente entra na presença dele por meio de Cristo Jesus, e Cristo se sacrificou por nós. E nós banalizamos. Achamos que o culto vai fluir e a gente não se consagra. E a gente não se separa para Deus. A gente vem de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Ao invés de a gente chegar, se quebrantar e falar, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, Senhor. Nós estamos banalizando nossa vida de oração. Não transforme Deus num pronto-socorro. Eu te peço isso. Não transforme Deus num balconista. Não.
Entre na presença do Excelso, do Todo-Poderoso. Entenda quem é Deus. Compreenda a grandeza dEle. Compreenda o poder dEle. Entre na presença de Deus com reverência. Entre na presença de Deus e entenda que Ele está te dando o privilégio, a oportunidade de você falar com Ele. E Ele, ao você falar com Ele, Ele poderá lhe atender. Mas se você não tem nem postura, se você não tem nem responsabilidade, se você faz de qualquer jeito, se você não tem reverência com o Senhor, orar é entrar na intimidade com Deus. Dá para você entender isso? Quem é a maior autoridade do universo? Quem é a maior autoridade do universo? A gente pode chegar aqui de qualquer jeito? A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito? Não. Não transforme Deus num balconista. Compreenda quem é Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele é o rei. Ele é o rei. Então, ao entrarmos aqui na próxima vez, você chega, você já silencia o seu coração, já fecha os teus olhos, já ora ao Senhor. Se você vai servir em qualquer área desta igreja, não comece a fazer nada sem antes você orar diante do Senhor e buscar a Deus. Nós vamos experimentar algo novo se começarmos a entender a dimensão que nós estamos envolvidos. Amém, irmãos? Segunda realidade. A oração transforma o nosso coração antes de mudar a nossa circunstância, o que está ao nosso redor. Seja feita a tua vontade. Muitas vezes Deus muda quem está orando. Muitas vezes a gente está orando e a gente pede para Deus estar mudando o outro. Na verdade, Deus está mudando a gente. Deus está mudando a gente. Porque se Deus não mudar a gente, o outro não vai mudar. Amém? Se a gente não mudar, o outro não vai mudar. Ninguém muda por força, todo mundo só muda por amor. Por amor. E nós não somos competentes na arte do amar. Não somos. Todos nós somos falhos na arte do amar. Só Deus é o perfeito amor, amém? Só Ele deixou o verdadeiro exemplo, amém? Que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Então nós somos aprendizes nessa arte, por isso nós precisamos pedir que Ele nos modifique, que Ele nos transforme. Entenda isso. O apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, um dos textos que eu mais repito aqui nessa igreja, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, apresentei os vossos pedidos diante do Pai que está nos céus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês, amém? Paulo não está prometendo que vai mudar a circunstância, mas ele está falando que o seu coração vai mudar, amém? O seu coração vai mudar. Mas para você experimentar essa paz, você tem que esvaziar seu coração, esvaziar sua mente. A oração verdadeira nunca deixa o homem como ele buscou. Sempre vai ser tocado. Sempre vai ser transformado. Deus sempre vai nos modificando e Deus vai nos modificando por meio da oração. Por meio da palavra. Então ore,
até que o seu coração esteja alinhado à vontade de Deus. Nós somos resistentes à vontade de Deus, não somos? Somos resistentes em perdoar, somos resistentes em evangelizar, somos resistentes em querer servir mais a Deus. Então nós precisamos orar cada vez mais. Pensa comigo, qual é o grande propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida? O que Ele quer fazer em nós? É alguma coisa ruim? Sim ou não? É uma coisa boa que Ele quer fazer, não é? Ele quer fazer, o que Ele quer gerar em mim e em você? O mesmo coração de Jesus. Ele quer que a gente seja igual a Jesus. Por isso que Jesus veio para ser o nosso exemplo. Então nós estamos aqui para viver como Jesus e aprender a ser como Jesus. Por isso que ele está falando, seja feita a tua vontade. Porque o nosso eu precisa ser modificado. A nossa vida precisa ser modificada. Eu não vou me delongar mais aqui. Eu acho que tem umas 5 pregações lá no canal no YouTube. Depois você pode ver, colocar Pai Nosso lá. Vai aparecer umas 5 vezes que eu preguei só no Pai Nosso. Então você pode assistir qualquer uma dessas. E não é repetido. É sempre alguma coisa diferente do que eu já preguei lá. Mas eu quero continuar sobre esse ensino da oração no texto que segue. E eu quero então tirar mais 2 lições aqui para nós nessa noite. A primeira delas é aqui que ele fala no verso 9. O que ele diz no verso 9? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então, aqui ele está nos ensinando que, como eu falei, é o exercício principal da fé. Agora, esse exercício precisa ser perseverante. Amém? Não desista de orar. Continue orando. O verbo está nos dizendo que nós devemos continuar em oração. Que a oração precisa ser algo constante. Constante. Não desiste de pedir a Deus. Não desiste de confiar no Senhor. Lá em Tiago 5,16 fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Vimos semana passada, orar sem cessar. Então a oração é a chave que abre os tesouros do céu. Amém, irmãos? É a oração. É a oração, é a sua oração. Então eu queria propor algumas coisas para você orar. Primeira delas, continue orando pelos seus filhos. Nunca cesse de orar pelos seus filhos. Continue orando pelo seu casamento. Nunca pare de orar pelo seu casamento. Continue orando por aqueles que ainda não se converteram. Nunca deixe de orar para que Deus transforme e modifique a vida daqueles que precisam ser transformados. Continue orando por um avivamento nessa igreja. Continue pedindo para que Deus derrame o Espírito Santo deles em nossas vidas. Continue orando para que você tenha sabedoria. Sabedoria. E continue orando. Todos os dias. Buscando em Deus a solução para a sua vida. Porque ele diz no final a promessa: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Dará o quê? O Espírito Santo.
Não é carro novo, não é viagem, não é essas coisas não. É o Espírito Santo. Que se você tiver o Espírito Santo, você vai ter amor, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Todas as coisas que você precisa para você viver na sua vida. Agora, ele fala essa parábola aqui no meio desse ensino. E a parábola aqui no meio desse ensino é que chega um folgado de madrugada, pedindo uma ajuda para você. Aí você grita lá dizendo, não vou ajudar não. Tem gente que é folgada mesmo, né, gente? Tem uns que é uns encostos que chega para nós, né? Não é? Tem uns encostos, oh Deus, afasta de nós os encostos, em nome de Jesus, amém? Mas às vezes Deus tem propósito. Mas eu não insisto muito não. 3 vezes eu já estou falando, meu irmão, você não quer nada com nada, não. Porque se você quisesse, você estaria orando. Se você estivesse orando, sua vida estaria transformando. E a sua vida estaria transformando, sua vida estaria melhorando. Amém? É assim. Muitas vezes a vida da pessoa não melhora porque a pessoa não ora, porque a pessoa não leva a sério uma vida com Deus. Fica brincando com Deus. E nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. Nós precisamos andar sempre com o Senhor. Porque a vida de oração vai nos levar a ter aspirações. Fala comigo, aspirações. Por isso que ele diz, vem o teu reino. Então ele está dizendo aqui para mim o seguinte, para você o seguinte, que quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, nós vamos experimentando o poder de Deus em nossas vidas, através das nossas orações, e vai mudando as nossas aspirações. E nós vamos nos tornando pessoas com mais desejo do reino de Deus. Nós vamos nos tornando mais discípulos de Jesus. E o que é o discípulo? É aquele que está seguindo o mestre. E Jesus mandou a gente fazer discípulos. E aí mais a gente vai tendo essa aspiração de fazer discípulos. E aí, meu irmão, quando você tem um discípulo, ele liga, você ajuda. Porque você está vendo que Deus está abençoando a vida daquele jovem, daquela pessoa. Então, queridos irmãos, a obra de Deus ela é feita na oração. Eu estava numa reunião de pastores, eles me perguntaram, pastor Carlos, o que o senhor fez? Me fala as estratégias para conseguir tudo isso que a comunidade Batista do Bueno conseguiu. Eu falei assim, a estratégia foi uma e continua sendo a mesma, desde o início, oração, amém? Oração. Lá em casa a gente ora por tudo. A gente ora por tudo lá em casa. Aprendi com a minha mãe a orar. Deu certo para ela, por que não vai dar certo para mim? Está lá, 94 anos que ela vai fazer esse ano. O que ela fez? Ela orou. 7 filhos, nenhum desencaminhado. 12 netos, nenhum desencaminhado. Agora ela já tem 6 bisnetos. E nenhum vai se perder. Porque a promessa de Deus é essa. Queridos irmãos, entenda o poder da oração. A verdadeira oração, a verdadeira busca diante de Deus precisa gerar em você uma mudança na sua vida. Precisa gerar em você o desejo de pregar o Evangelho de Jesus, de ver as vidas sendo transformadas. Quem ora evangeliza,
Quem ora serve a Deus, quem ora discipula, quem ora quer ver as vidas sendo rendidas aos pés do Senhor Jesus. Só há um jeito de gerar um coração missionário, é aprender a orar. É aprender a orar. É a oração, irmãos. O que está faltando na minha vida e na sua vida é a oração. E o que nós mais precisamos fazer é orar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que Deus nunca iniciou um grande mover sem que não tivesse existido joelhos dobrados. Próxima quarta eu vou falar sobre o poder da oração na igreja. Eu vou mostrar para vocês 4 manifestações sobrenaturais de quando a igreja ora. A igreja primitiva orou e o Império Romano caiu. Os reformadores oraram e Deus restaurou a igreja do Senhor Jesus. Hoje Deus está procurando homens e mulheres, jovens e crianças, que vão dobrar os seus joelhos para orar pelos desafios dessa vida. A maior demonstração de poder não é um milagre extraordinário, mas é uma vida diariamente que busca a Deus. Por isso, assuma o compromisso de orar. Separar 15 minutos do seu dia para você estar em oração com Deus. Orar diariamente. Orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Assuma o compromisso de, nesse mês de agosto, você vir todas as quartas-feiras e não faltar. Antes de você ir embora, pegue aqui um pedido de oração e registre esse pedido hoje, no dia de hoje, coloque seus pedidos hoje, para que nós possamos chegar ao final deste mês, possamos ver os milagres que Deus irá fazer em nosso culto de oração, porque Deus vai fazer milagres nesse lugar. Aqui não é qualquer lugar, aqui é a casa de oração do Senhor Jesus Cristo. Aqui é um lugar de adoração diante de Cristo Jesus. E eu quero que você se aplique mais. Eu quero que você entenda que aqui é um lugar para acontecer milagres, mas isso não depende só do pastor. Cada um de nós, ao chegar aqui, tem a responsabilidade de se consagrar a sua vida no altar do Senhor e pedir que Deus venha sobre nós. E aprendermos a viver essa vida de oração. Porque é o que vai sustentar nossas vidas. É o que sustentou minha vida, é o que sustentou minha família, é o que tem sustentado minha família, é o que tem sustentado essa igreja. É porque nós estamos vivendo uma vida de oração. Humberto, vai lá e pega os pedidos de oração, pega esses aqui e entrega para cada um dos irmãos. Escreva a data de hoje, coloque hoje, para que nós possamos ver e experimentar um mover de Deus neste mês de agosto. Nós vamos experimentar, porque Deus está nos chamando e nos convidando nesta noite a conhecer o poder da oração. O poder da oração nos leva a entender que nós precisamos ter mais intimidade com Deus. O poder da oração nos leva a compreender que a oração transforma o nosso coração, a nossa vida e o seu. O poder da oração nos leva a entender quem age no universo e quem faz o milagre em toda a história. O poder da oração nos leva a ter aspirações pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus levante homens e mulheres de oração nessa igreja, homens e mulheres que tenham profunda experiência de oração com o nosso Deus. Então, queridos irmãos, vamos orar neste momento. Senhor meu Deus e Pai,
Nós estamos aqui reunidos nesta hora, nesta noite, para buscar a Tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós entendemos que é do Senhor que vêm os milagres. É do Senhor que vem a transformação para a nossa vida. É do Senhor que vem e tem as respostas para as nossas necessidades. Nós viemos aqui buscar ao Senhor porque nós queremos ter santas aspirações em nossas vidas. Queremos verdadeiramente que o Teu nome seja santificado em nossas vidas e através de nós. Que aqui seja o local, ó Deus, a casa de oração, a casa do milagre, a casa do mover do Senhor, Pai. Pai, eu estou orando agora pelos pedidos que estão sendo colocados nesta noite, Senhor. Eu estou orando e clamando ao Senhor, Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha derramar e fazer os milagres neste mês de agosto, Senhor. Nós já queremos agradecer, porque o Senhor, ó Deus, fez uma intervenção sobrenatural sobre a vida do irmão Ricardo, livrando ele da morte, e hoje ele já está na casa dele, com seus familiares, que o Senhor dê a ele pleno restabelecimento. Queremos colocar a irmã Ana Caroline nas Tuas mãos, e pedir, ó Deus, que o Senhor venha agir e dar a cura à Tua serva, ó Pai. Queremos colocar cada família aqui representada nas Tuas mãos, Senhor. E queremos pedir, ó Deus, que todo espírito de confusão, que toda a inveja, toda amarração caia por terra em nome de Jesus. Nós que estamos aqui clamando nesta noite pelos familiares, ó Deus, que ainda não se converteram, que o Senhor venha derramar do Teu mais infinito amor, constranger os corações, e ó, toda cegueira espiritual venha cair por terra em nome de Jesus, e haja, ó Deus, de fato, salvação em cada lar, em cada família, ó Pai, que as pessoas venham a ter fome e sede da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos use para falar do Teu grande amor, do Teu grande e magnífico poder. Toma, ó Deus, nossas vidas nas Tuas mãos, toma a Tua igreja nesta hora, e age com o Teu poder, no nome precioso de Cristo Jesus, amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz, amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.